Amém. É exatamente isso. Evangelho de João, capítulo 20, verso 24 a 31. Versos 24 a 31. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejais incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros milagres, muitos outros sinais que não estão escritos nesses livros. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. 3 tipos de fé que revelam que crente nós somos, que crente você é. O objetivo, irmãos, dessa palavra nesta noite é que nós possamos aprender sobre a importância de crer sem esperar recompensa. Nós vivemos hoje uma época em que tudo esperamos recompensa. Fazemos algo para ter algo. Fazemos algo para receber algo. Existe uma frase muito comum aí fora que diz: sim, o que é que eu ganho com isso? Então é muito natural esperarmos recompensa. Mas o que queremos tratar hoje é de algo, é de uma fé que não está centrada na recompensa, não está objetivando a recompensa. O Evangelho de João, a finalidade deste Evangelho é fazer com que o leitor tenha fé em Jesus Cristo. Por isso, o primeiro livro que eu sempre recomendo para quem aceita Jesus é o Evangelho de João. Quando me perguntam, pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Eu respondo pelo Evangelho de João. A gente sempre começa a ler o livro pela primeira página, mas a Bíblia é melhor começar a ler pelo Evangelho de João. Por quê? Porque João é o Evangelho que trata da fé em Jesus Cristo. Ele enfatiza a divindade de Cristo, o testemunho, a pessoa e a obra de Cristo. O verbo crer, ele aparece 96 vezes no Evangelho de João. Crer não apenas aceitar doutrinas, mas crer em Jesus Cristo.
O contexto desse contexto é o que é um panorama para que as coisas aconteçam. O contexto desse texto é que Jesus havia morrido. Nós estamos chegando à época de celebrarmos a Páscoa, que é a morte de Jesus. E Jesus havia sido crucificado. Jesus havia ressuscitado. Ele havia falado sobre isso, mas nem todos haviam entendido aquele ensinamento. E a gente pode dizer, mas como? Para nós hoje é fácil. Nós temos a Bíblia. Nós temos fatos históricos. Mas naquela época eles não tinham o Novo Testamento ainda. Tinham rolos das Escrituras, mas a Bíblia ainda não estava compilada. E ele tinha o anúncio dos profetas. Mas Jesus havia morrido e eles estavam sobre o impacto da morte de Jesus. Para alguns acabou, para alguns era o fim de tudo. Ele pregou o Evangelho, ele curou, mas mataram Jesus. E começava a circular a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Mas nem todos acreditavam. Nem mesmo os discípulos de Jesus estavam acreditando que ele havia ressuscitado. Tomé pediu provas que Jesus havia ressuscitado. No entanto, onde quer que as pessoas fossem confrontadas com a realidade da ressurreição de Cristo, suas vidas eram transformadas. E essa experiência transformadora, ela está disponível para nós hoje. Quem mais além de Jesus transforma uma vida? Quem mais além de Jesus redireciona uma vida? Quantos podem dizer a minha vida está dividida entre antes e depois de Cristo? Quem eu era e quem eu sou? O Evangelho transforma, muda, nos faz pessoas diferentes. E o que é que acontece conosco? É o poder da ressurreição, é o poder do Cristo vivo. Então o nosso Cristo, ele não ficou naquela cruz, ele não ficou naquele túmulo. O corpo de Jesus, os seus restos mortos, nunca foram encontrados. Por quê? Porque ele ressuscitou. Líderes de tantas religiões que morreram e o túmulo está lá. Mas onde Jesus foi colocado, a placa que tem lá é: ele não está aqui. Porque ele ressuscitou. E esta é uma prova de que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Ao lermos o texto que lemos nessa noite, nós observamos as mudanças na vida dessas pessoas. E vale a pena nós nos perguntarmos: eu tive um encontro pessoal com o Cristo ressurreto? Se eu tive, a minha vida é transformada. Porque ninguém pode ter tido um encontro com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Precisa passar por um processo de conversão. Então, o texto que nós lemos nessa noite, ele nos revela, ele nos mostra 3 tipos de fé.
Primeiro, é uma fé que nós vamos chamar de fé tipo Tomé. E qual é a fé tipo Tomé? Eu quero ver para crer. Acho que era Silvio Santos que tinha um programa, um quadro no programa que dizia: eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Pois essa fé que só acredita vendo é uma fé tipo Tomé. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Nós vimos o Senhor. E Tomé disse: vocês viram o Senhor? Legal. Agora eu só acredito. E ele nem diz eu só acredito se ele aparecer para mim. Ele diz: eu só acredito se eu tocar nas mãos e ver a marca dos cravos, e se eu tocar no lado e ver a marca da lança. Aí eu acredito. Fora disso, eu não vou acreditar. Jesus é onisciente, vê tudo, ouve tudo e sabe tudo. E não precisou ninguém ir contar a Jesus. Jesus, olha, Tomé disse isso. E eles estavam reunidos de porta fechada, porque o texto frisa que estava de porta fechada, porque Jesus estava com um corpo ressuscitado. E um corpo ressuscitado, ele não precisa bater na porta para entrar. E o corpo que Jesus ressuscitou é o corpo que nós um dia teremos. É um corpo que a matéria não está nele. Então Jesus tinha a forma humana, mas não a matéria humana. A Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. E Jesus aparece no meio deles e dirige-se a Tomé. Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. E aí Jesus, como bom professor que era, como bom mestre, dá uma santa repreensão em Tomé. Tomé, sejas crente e não incrédulo. Quantas vezes, irmão, Jesus também não disse para a gente: seja crente e não incrédulo. Creia. Meus amados, Tomé, ele foi alguém influenciado pelos acontecimentos daquela última semana. O clima era de desânimo, era desolador. A morte do mestre. E o temperamento de Tomé era um temperamento pessimista. Ele se abalava com facilidade. E ele foi abalado pela tarefa, pela tragédia do Calvário. Isolado, Tomé não abandona a sua lealdade e o convívio com os apóstolos. Mas Tomé estava vivendo uma crise na sua fé. Ele não se recusou a crer, mas ele não estava disposto a crer de qualquer jeito, de qualquer maneira. E meus queridos e amados, a fé de Tomé foi despertada, levantando-o a confessar: Senhor meu e Deus meu. A fé muitas vezes, e muitas pessoas, condicionam o crer à demonstração de poder. Mas crer só depois que vê, isso não é fé, é falta de fé. Ah, se eu ver a cura, eu acredito. A fé, ela declara
o que não viu. Então, a fé que pede para ver. Se eu ver o milagre, me mostra o milagre. Se eu ver, eu creio. Essa é a fé tipo Tomé. Segundo tipo de fé é a fé bem-aventurança, ou a fé bem-aventurada. Qual é essa fé bem-aventurada? É a fé que não vê, mas espera. Verso 29, Jesus vai falar sobre isso. Coloca aqui para a gente o verso 29, já está aqui. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, não creste? Bem-aventurado, feliz são os que não viram e creram. Nós cremos em Jesus, nunca vimos face a face, mas o Espírito Santo trouxe, plantou esta fé no nosso coração. A fé bem-aventurança, ela não é baseada em fatos, mas na esperança. Hebreus 11:1 vai nos dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Por isso que eu digo que fé a gente não discute. Jesus voltará. E alguém diz: quando eu vejo Jesus voltando, eu creio. Isso não é fé. Eu creio que Jesus voltará, porque a Bíblia diz assim. Isso é fé bem-aventurada. Isso é fé da bem-aventurança. A gente crê no que a gente não está vendo, porque a gente tem a certeza de que vai acontecer. Agora, irmãos, não é, eu vejo muita gente, por exemplo, você sai daqui, você precisa estar no centro do Recife de 9h30, e é 9h20 e você está em Cajueiro. Aí você entra no Uber, o Uber Mole diz: eu tenho fé que 9h30 eu vou estar no centro do Recife. Isso não é fé, não. Às vezes pode ser até loucura, porque o cara vai correr o que não deve correr e o que não precisava correr, tá bom? Você vai fazer um concurso, não pegou no livro, não estudou, e chega e diz: irmão, ora por mim, porque eu tenho fé em Deus que eu vou passar. Irmão, está difícil, né? Está difícil. Só a misericórdia mesmo para Deus colocar tudo aquilo que você vai lembrar. Tomara que você tenha estudado algum dia isso para fazer. Então isso não é fé, né? A gente está falando de coisas que a Bíblia fala. E aí a gente tem fé porque a Bíblia está falando. Mas não é a gente arriscar um palpite e dizer: eu tenho fé que vai acontecer. É pela fé que eu vou fazer isso. Certa vez a gente estava na sala da escola bíblica dominical, conversando com os jovens sobre o que cada um ia ser. E de repente um jovem saiu e disse: eu vou ser diretor da Petrobras. E todo mundo olhou e riu naquele momento, não é? Será que aquele jovem não tinha capacidade? Tinha. Mas o que é que ele fez para ser diretor da Petrobras? Nada. Absolutamente nada. Ele trabalhava numa ótica na rua Manuel Borba, e se você for lá até hoje, ele estava trabalhando na ótica na rua Manuel Borba. Então, essa fé que eu vou ser diretor da Petrobras não funciona, tá? Tem que ter o preparo e o investimento, né? Então, a fé, ela é baseada na esperança, em fatos trazidos. Não é os fatos que nós vamos nos basear, mas é naquilo que a Bíblia traz. E é assim que a Bíblia trata, assim que a Bíblia fala, não é? A fé dos que não viram, crê pela pregação. Os que não viram e creram
são aqueles que aceitaram Jesus pela pregação. Romanos 10 e 17. Viver pela fé, crer pela fé e não por vista. Então, meus queridos, a fé, ela não é uma válvula de escape, mas ela é a gente saber em quem crê. O apóstolo Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Ele está falando de um relacionamento, de conhecer a pessoa do Deus vivo. Então esse tipo de fé revela que você é um crente que confia nas promessas de Deus, sem precisar de evidências. Eu creio, a Bíblia não está dizendo? Eu creio. A Bíblia diz que Deus está comigo, então Deus está comigo. Não importa onde eu acontecer, o que acontecer, Deus está comigo. Não importa o que eu vier a passar, Deus está comigo. Aí você pode dizer: eu tenho fé que Deus está comigo, porque a Bíblia diz, essa é uma palavra de Jesus. Você não precisa ver que Jesus está com você, você vai sentir, você vai viver isso, você vai experimentar a provisão do Senhor. Jesus disse: a minha paz eu vos dou. E para a gente viver essa paz, a gente precisa ver a fé. A gente precisa ter fé. Fé que move montanhas. Fé no Senhor. A fé de Tomé veio para crer. A fé bem-aventurança, bem-aventurados que não viram, mas creram. E a fé que leva a vida eterna. O Evangelho de João diz: este foi escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e que crendo tenhais vida no seu nome. Jesus não é provado pela ciência. O que a Bíblia diz não é provado pela ciência, nem precisa, porque é fé. Fé plantada pelo Espírito Santo. E essa fé que nos alimenta, essa fé que nos dá certeza de vida eterna. Então o objetivo do Evangelho de João é fazer com que aqueles que leiam, entendam e confessem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E esta fé, ela vai levar você para a vida eterna. 3 tipos de fé. A fé tipo Tomé, vê para crer. A fé tipo bem-aventurados, não vê, mas espera. E a fé que leva à vida eterna, crê nos sinais e na pessoa de Jesus Cristo. Buscar uma fé que não dependa de sinais visíveis, mas que confia plenamente nas promessas de Deus, é essencial para ter uma vida vitoriosa. A fé não se concentra nas circunstâncias, mas naquele em quem se acredita. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Fé é a disposição de arriscar qualquer coisa por Deus. Fé é confiar. Confiar verdadeiramente. Saber que Ele está conosco todos os dias. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.